Meus amigos, vamos acompanhar aqui a militância da Globo aí desesperada, tentando passar pano mais uma vez aí no desgoverno Lula, que o PT está há 20 anos governando o Brasil e o crime organizado tomou conta de todo o país, infelizmente. Eles estão aí incentivando o próprio presidente teve uma fala esses dias que o traficante é vítima. Olha só o que ele falou. Usou aquele bonezinho da CPX aí. Então, o PT tem um histórico de alinhamento com os traficantes, com esses PCC, Comando Vermelho, e vamos acompanhar o desespero dessa militância aí, tentando passar pano. E convido você, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, é muito importante. Vamos acompanhar aí o desespero da militância. Falar com a população. Falar com as pessoas, exatamente. E nem é digno de elogio, porque é o dever. Não, obrigação. Da autoridade. Mas no Rio de Janeiro, quem cumpre o seu dever vira algo fora... Mas ele deu ao coletivo, o Caruso está falando aqui, e sim, ele não foi direcionado à população no sentido de toma cuidado, serviço, que a gente está falando do gabinete de crise de informação. Tá? Não, foi assim, para dizer, o governo, foi o que a gente estava comentando aqui. Eu pedi blindado. Por isso que ficou assim. Não tem de hora em hora. Agora era para ser de hora em hora, de 30 em 30 minutos, assim. Você que está não sei aonde, cuidado por aqui ou fica por ali. Escolas, universidades, hospitais, mãe, pai. É para trazer, porque a figura da autoridade já diz o nome. Ela é a liderança, ela é a referência. Ela tem que trazer segurança, tranquilidade. Não contribuir para mais caos ou mais pânico ou para não desfazer esse clima que é causado pelos bandidos. Então, é para trazer uma tranquilidade para as pessoas, ou pelo menos trazer informação para as pessoas conseguirem se organizar. Tomar decisão. Tomar decisão, porque informação é para planejar. Então, se, como o Otávio Guedes trouxe, essa operação estava sendo planejada há 60 dias, por que não teve um plano de comunicação também organizado? Em tempos de rede social, que a informação faz assim, ó, e a desinformação... Muito mais rápido. Nossa, não tem nem como você correr atrás dela. Então, assim, não estou falando nenhuma novidade aqui, é o que a gente debate todo dia, todo tempo. Vamos lá, se fosse um temporal, isso estava melhor organizado. Se fosse um temporal, alguma coisa que é totalmente inesperada, enfim, alguma coisa do gênero, você tinha uma coisa básica. Olha, o que você faz? O temporal da prefeitura. Eu ia chegar, você é onde chegou. O que você faz? Vai no metrô, qual a estação está aberta, qual não está, quais são as ruas que você consegue passar, etc. Você tinha algum tipo de núcleo para falar o que você faz. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro está desgovernada. É muito leviano dizer que essa operação é eleitoreira. É leviano, porque pela quantidade de fuzil apreendido, pela necessidade da polícia estar presente pelas dezenas de presos. Pelas dezenas de presos e pela participação do Ministério Público e da Justiça. Senão a gente estaria acusando o Ministério Público e a Justiça de agirem eleitoralmente a favor de A ou B. Então, é absolutamente leviano você fazer qualquer inferência sobre agora. A análise política cabe. E aí entra informação. Você está vendo aí o Paz, que é candidato a governador, e o PL, neste momento, busca um nome de segurança pública para fazer frente ao Paz. Então, a gente tem que ficar muito atento, por exemplo, na coletiva, se o governador não vai, quem vai falar, quem vai tentar se aproveitar eleitoralmente dessa operação. Mas, repito, é leviano, ali policiais, eu não sei se a gente já mostrou essa arma. Capturando um fuzil ali. Eu não tinha visto essa imagem. Não, é dele. Estava ajudando ele a pular a mureta. É ao vivo, Caruso está me avisando. Fuzil, ao vivo ali, eles estão as margens. São imagens ao vivo. Me parece... De policiais capturando um fuzil ali. É linha amarela, Caruso? No meio... Não, estou tentando descobrir aqui. Não tinha capturado, não. O colega estava ajudando ele a pular a mureta, segurando o fuzil para ele. E vocês vejam, assim... Gente, essa exposição da fragilidade também dos policiais é uma coisa assim, transolímpica. Ô, Flávia, é muito ruim. Sabe por que o bico do fuzil fica pro lado de fora? É porque esse carro não é para arma de guerra. Esse carro é para um policiamento urbano, de pistola, no máximo. Então, assim... Quando a gente para do lado, eu não gosto de parar do lado de Patão porque fica o bico do fuzil apontado pra gente. Assim, não é culpa dos policiais.
é que os policiais treinados para um cenário de violência urbana, com um carro de violência urbana, dão uma arma de guerra e falam, vai lá na Ucrânia, vai lá na faixa de Gaza. É isso que acontece. Então é, sobretudo, também uma covardia com os policiais. Isso é muito importante. O policial tem que estar muito bem protegido para proteger a população. Esse é o bem maior. Esse é o bem maior que deve ser protegido pelo governo numa operação dessa. Transolímpica, Deodoro, Barra da Tijuca, Recreio, então também outra conexão, zona norte-oeste com zona sudoeste. Outra artéria importante de circulação na cidade. A gente está quase encerrando o jornal, mas quero trazer esses números para vocês. Essa operação de hoje já é a mais letal da história do Rio de Janeiro. Esse levantamento é da Universidade Federal Fluminense. Para efeitos de comparação, só para trazer para vocês, a operação que a gente citou aqui no Jacarezinho, em maio de 21, deixou 28 mortos. Seja o ponto mais evidente desse embate entre governo federal e estadual em torno da crise de segurança no Rio de Janeiro, a gente tem uma nota aqui do Ministério da Defesa sobre esse assunto, gente, rememorando. O governador disse mais cedo que pediu por 3 vezes os blindados, que não foi atendido. Os blindados são das Forças Armadas, portanto, tem que ter autorização ou do ministro da Defesa, no limite do presidente da República, né? O Ministério da Defesa informa que quando o governo do Rio de Janeiro encaminhou um ofício solicitando o apoio logístico da Marinha do Brasil, blindados da Marinha, em janeiro de 2025... por meio do fornecimento de veículos blindados, o referido pedido foi submetido à AGU. O ofício estava relacionado ao episódio ocorrido em dezembro de 2024, quando uma capitã de mar e guerra faleceu ao ser atingida por uma bala no Hospital Naval. A gente deu esse caso aqui na Globo News também. Naquele momento, a Marinha posicionou veículos blindados no perímetro do hospital, respeitando o limite legal de 1.400 metros em torno de instalações militares, medida voltada à segurança da área e dos militares. A AGU, então, emitiu parecer técnico indicando que a solicitação do governo do Rio somente poderia ser atendida no contexto de uma GLO, o que demandaria um decreto presidencial. Então, aqui o Ministério da Defesa, pela primeira vez, se manifestando sobre o pedido dos blindados, esclarecendo que o uso que aconteceu estava dentro da regra do perímetro de instalações das Forças Armadas e que, para além dessa regra, precisa, Otávio, da autorização do presidente, precisa de uma GLO e precisa de um decreto. Aí eu te pergunto, até eu fiquei com dúvida, porque na sua colocação, na sua análise, você dizia que o governo do Rio não deveria fazer isso sozinho. A opção seria, então, ter uma GLO. Na invasão, há 15 anos, da Vila Cruzeiro, o governador Sérgio Cabral, em acordo com Nelson Jobim, que era o ministro da Defesa, ele acertou que haveria GLO específicas para o Complexo da Penha e para o Complexo do Alemão. Então já há um precedente para você pedir uma GLO específica para uma operação. Isso já foi feito há 15 anos atrás. Aliás, o Rio de Janeiro está pagando hoje o preço por ter abandonado a política de retomada de território, chamadas UPP. Nós estamos pagando preço por termos abandonado essa política. E essa política acabou, em grande parte, por conta da pressa que instalaram UPPs de olho na eleição. Então, como eu estava dizendo, a gente não pode fazer uma leitura apenas de segurança num Estado que politiza muito a segurança. A Malu perguntou, por que agora essa operação? Então ela trouxe as informações, essa operação tinha que ser feita hoje, essa operação tinha que ser feita ontem e tem que ser feita amanhã, ninguém duvida. Mas a gente não pode acusar de ser uma operação eleitoreira, apesar do governador estar tirando proveito político dela, fazendo politicagem, é minha opinião, fazendo politicagem numa briga com o governo federal. Mas a gente não pode dizer que a operação é eleitoreira. Por quê? 60 dias de investigação, a participação do Ministério Público e da Justiça. Então a gente não pode dizer que o Ministério Público e a Justiça estão fazendo. No entanto, há no Rio de Janeiro um forte apoio a operações policiais que resultam num grande número de mortos, de bandidos.
Em 2022, eu estive no Palácio Guanabara para um encontro com o governador Cláudio Castro, eu e a jornalista Mariana Queiroz, da Globo. E ele disse o seguinte, ali ele tinha uma pesquisa, tinha acabado de haver uma operação numa periferia do Rio, no Jacarezinho, em que 23 pessoas tinham sido mortas. E eu questionei ao Cláudio Castro, né? E ele disse o seguinte, olha, a pesquisa me deu 62% de aprovação por essa operação com 23 mortos. E deu a seguinte frase, que eu publiquei no meu blog. Se eu me baseasse por pesquisa, faria uma operação policial por semana. Então nós temos, e aqui eu estou dando o contexto, o governador Cláudio Castro está deixando o governo, é candidato, está tentando a legenda pelo próprio partido dele para senador, está difícil. O Partido Liberal está pensando num nome da segurança pública, um general ou um policial, para testar e ver se ele tem chances contra Eduardo Paes. Então, há um cenário eleitoral que envolve segurança, mas, repito, seria leviano afirmar que essa operação teve intenções eleitoreiras, já que teve a participação do Ministério Público e da Justiça. Otávio, enquanto você fala, a gente mostra as imagens aqui da Tijuquinha, que a gente colocou mais cedo, daquele caminhão que estava atravessado na rua. Olha a situação, inclusive, dos motoqueiros, porque tem motoqueiro querendo cruzar de um lado e motoqueiro querendo cruzar de outro. Então, eles estão tentando organizar de maneira que o fluxo possa ocorrer. E os dois carros da Polícia Militar ali manobrando. Tenho a impressão de que eles conseguiram empurrar um pouco o caminhão para trás, porque ele, nas imagens que a gente mostrou mais cedo, estava mais atravessado, pegando parte maior da via, e essa é uma das situações que a gente acompanha aqui no final de tarde desta terça-feira, que começou durante a manhã com essa operação gigantesca e inédita no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão. Vamos ouvir os tiros agora à tarde, tá? Não é da manhã, não. Muita imagem da manhã, quando a operação aconteceu, mas agora à tarde a gente tem imagens de tiros no Complexo da Penha. A gente está sem o áudio? Muito tiro. Acompanharam, então, impressionante que tem retaliação. A carbono oculto, ou cadeia de carbono, como o resultado de uma operação inteligente contra o crime organizado, efetivamente mas olha a falta de sintonia entre o governo federal e o estadual. A Receita Federal apreendeu 4 navios com milhões de litros de combustível, interditou uma refinaria, e o governo Cláudio Castro foi à Justiça, através do Procurador-Geral do Estado, Renan Miguel Saad, pedir a desinterdição da Refit, dessa refineria que a Receita acusa, e ela é uma devedora, quanto mais. Então você vê que o Cláudio Castro acusa o governo federal porque quer um blindado, ao mesmo tempo, numa operação que o governo federal diz que é um exemplo, e efetivamente é um exemplo, não tem um morto nessa operação, porque está atacando o bolso, lá em São Paulo, principalmente do PCC, mas aí o governador Cláudio Castro vai para a Justiça para liberar a refinaria. Foi interditada pela Agência Nacional do Petróleo, mas os navios apreendidos pela Receita. Então, é preciso sentar e conversar. Afinal, qual é o combate ao crime que o Brasil espera? É o combate ao crime em que você ataca o bolso das organizações criminosas, ou é o ataque, né, ali é quem está no varejo? E elas não são excludentes. É isso que é elas não são excludentes. Não é que você não tem aqui nesses bairros
é libertar os moradores que estão pagando o gás mais caro, a internet mais caro, a televisão mais cara, estão sob o domínio de um Estado paralelo. Você tem que libertá-los, sim, mas a melhor forma é uma ação integrada. É que nesse momento o Comando Vermelho tivesse aqui quais são as empresas que lavam dinheiro para o Comando Vermelho. Você viu que o professor Irata falou em ligações políticas. Quem são os políticos que dão apoio a essa facção? Aqui no Rio de Janeiro prenderam um deputado estadual suspeito de ser do Comando Vermelho. Então há infiltração do Comando Vermelho, pelo menos a suspeita, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Até onde vai isso? Né? Até onde está indo as ramificações do Comando Vermelho? Não é achar que só está lá na mata do Alemão, que é o Sidoca, o Pipoca, o não sei o que, não. Onde é que está? Estavam, segundo suspeitas da Polícia Federal, na ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, as ações não são excludentes. É lógico, é necessário libertar esses moradores do Estado paralelo. Mas é preciso entender que esses tentáculos já chegaram na política do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, e hoje não houve um movimento contra o bolso do Comando Vermelho. O Comando Vermelho teve ali um prejuízo por conta da operação, mas assim, como foi feito com o PCC lá em São Paulo, que desmancharam uma fintech que lavava para o PCC, não foi feito. Então... Enquanto o Otávio fala, vocês estão acompanhando aí imagens do helicóptero da Polícia Militar do Rio de Janeiro, fazendo monitoramento das vias. E informações para vocês, tá? A via que liga o Grajaú a Jacarepaguá, que na verdade que faz a ligação da Zona Norte à Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela está fechada, bloqueada no sentido... Ficar hoje em dia sem comunicação, né? É um absurdo isso. De internet, né? Ele tem a comunicação ali com rádio, óbvio, né? Mas sem comunicação com a internet. Fala, Malu. Querida, eu queria comentar com vocês aqui o que eu acho que é relevante em relação ao governo federal. Eu estou vendo aqui, eu sigo muitos grupos de WhatsApp, redes sociais bolsonaristas, e eu já estou vendo memes e notícias em que se fala que o governo federal está se omitindo, lembrando a frase da semana passada do presidente Lula, dizendo que o traficante é uma vítima e querendo associar a falta de ação do governo federal nesse caso, o fato dele não ter sido chamado, né, nós estamos aqui dando o contexto, mas querendo dizer que o governo federal se omitiu e fugiu do combate ao crime. Eu acho que isso é uma razão pela qual o governo está fazendo uma reunião, como você já contou, Júlia, e a ministra Gleisi Hoffmann está sendo bem ativa em dar entrevistas e falar, e o Ministério da Defesa lançar notas, porque eu acho que eles já entenderam que isso pode vir a ser também um flanco, no sentido de que, como a gente já falou, quando você tem um problema de segurança, ao invés de fazer ações de inteligência que produzem pouco impacto visual em princípio, lógico que depois também produzem, mas botar a polícia na rua, atirar em bandido. Vamos lembrar do ex-governador Wilson Witzel, que dizia que ia atirar na cabecinha e ganhou a eleição falando isso, né? Isso tem um efeito muito mais imediato sobre a população. Então, eu acredito que o que a gente vai ver, o coronel Biratã Ângelo falou em dia seguinte da operação, o que a gente vai ver vai ser uma guerra de narrativa sobre de quem é a responsabilidade, quem deveria ter agido mais, quem deveria ter agido menos, mas eu estou totalmente com o Otávio no sentido de que não é possível, assim, em que matar 64 pessoas vai diminuir a influência do Comando Vermelho sobre o Rio de Janeiro? Em que isso vai estrangular ou vai diminuir a ação do Comando Vermelho? A gente viu que a retaliação é muito mais violenta. Então, e ele lembrou bem essa coisa dos combustíveis, a gente estava aqui dizendo que as facções do Rio e de São Paulo se associaram para dividir informações de mercado. Quer dizer, a questão da infiltração na política e na economia é muito mais relevante. Então, acho que a gente devia prestar atenção e cobrir isso a partir de amanhã com muita diligência, porque daqui para amanhã vai começar esse discurso de botar a culpa, de criar narrativas sobre um fato que é muito mais complexo do que quem matou quantos e quantas pessoas
quantos fuzis foram apreendidos, né? Bom, Malu, enquanto você fala, a gente vê as imagens, olha a polícia na linha amarela do Rio de Janeiro, essa importantíssima via do Rio, que liga a Zona Norte à Zona Oeste. Vocês veem um movimento agora no final de tarde, a polícia ali parada num canto da via e o Globocop acompanhando a movimentação num trecho da avenida que é gigantesca, né? Tem mais de 20 quilômetros de extensão, a gente acompanha aí um trecho da via, da linha amarela, e as pessoas conseguindo, pelo menos o tráfego nesse trecho que a gente está mostrando, está fluindo normalmente, tirando esse reforço do patrulhamento que a gente vê no canto, as viaturas da polícia paradas, os carros estão fluindo e pouco carro na rua, é claro, porque houve até orientação para as pessoas evitarem, né, sair de casa. E a gente vê agora Cidade de Deus, imagens da Cidade de Deus, mais um caminhão, a tarde inteira de caminhões que foram colocados nas vias para dificultar o trabalho da polícia. Isso, além de dificultar, evidentemente, o trânsito das pessoas, complicar a vida das pessoas, o objetivo principal, Otávio já dizia, é causar um transtorno para a polícia. Olha ali, tem um carro da polícia parado porque desconcentra a operação que está acontecendo na Penha e no Complexo do Alemão, e aí vai para esses outros locais, tem que mandar a viatura e policial para esses outros locais para fazer a retirada dos veículos e permitir o trânsito das pessoas. Informação que chega agora também, 90 fuzis já foram apreendidos, 15, tá? Nos últimos minutos, a informação divulgada, mais 15, totalizando, portanto, 90 fuzis apreendidos no dia de hoje. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Infelizmente, o nosso Brasil está de mal a pior. Não basta a economia, que está um desastre, um caos, a nossa economia brasileira, os comércios fechando, as grandes empresas, cada vez cada vez menos pessoas procurando emprego, porque está, às vezes, amarrada aí em um Bolsa Família. E se a pessoa que tem o benefício do Bolsa Família, ela trabalha, ela perde esse benefício que não deveria perder, deveria continuar com esse benefício trabalhando, incentivar as pessoas que têm o Bolsa Família a trabalhar e a renda dessas pessoas aumentar. Mas não é somente isso. Vemos aí um verdadeiro caos que está acontecendo na nossa segurança pública. Vários estados aí, infelizmente, vários estados estão dessa forma que o Rio de Janeiro se encontra. São 20 anos de governo federal do PT e nenhuma ação concreta contra o crime organizado. Pelo contrário, o PT ele não reconhece como facção criminosa, terrorista, esse PCC, o Comando Vermelho e várias outras. Não são essas são as mais famosas, mas cada estado tem algumas dessas facções aí, com outros nomes, mas muito perigosas, essas facções regionais aí, perigosíssimas, que deixa infelizmente, deixa aí a comunidade cada vez mais prisioneiras e dependente dessas pessoas, porque eles fazem essas comunidades se tornar dependentes. Para a pessoa ter uma paz, uma segurança, a pessoa tem que ali aderir o que eles querem. Infelizmente, a população ela não tem culpa. A população, na verdade, é a vítima. Tivemos o descondenado Lula falando que os traficantes são as vítimas. Infelizmente, as vítimas são nós, a população brasileira. Somos vítimas da incompetência desse desgoverno do PT há 20 anos e o terceiro mandato aí desse corrupto do Lula. Galera, é impressionante como ainda tem gente querendo passar pano. Olha isso. Vimos aí essas pessoas tentando passar pano para tudo que está acontecendo no Brasil e preocupado. Olha como que eles não estão preocupados com aquelas pessoas que estão ali passando por isso nesse momento, aquela comunidade que está passando por isso nesse momento. Estão preocupados. Qual vai ser a reação política disso? Se vai pegar bem para o governo não tem culpa de nada, o governo é isso, é aquilo. Olha só o que eles estão pensando. Infelizmente, essa militância só pensa em defender o descondenado Lula. Galera, eu queria fazer um pedido para vocês que estão assistindo esse vídeo. Deixa aqui o seu like. É importantíssimo você deixar aqui o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Dê essa moral. E deixe seu comentário aqui. Já falei. Deixe seu comentário, galera. Deixe seu comentário.
repudiando essa mídia nojenta aí da Globo. É importante você deixar esse comentário. Deixe seu comentário aqui se o seu estado, a sua cidade tem uma segurança de qualidade, aonde você mora. Deixa aqui também, é importante. E vou saber se você assistiu esse vídeo até o final também. É muito importante. Se inscreva, deixe seu like, seu comentário e tamo junto. Até o próximo vídeo.